Boa noite, pessoal! Estamos aqui na segunda temporada dos episódios do Pode Contar. Hoje trouxemos como convidados a doutora Luciana e o doutor Jefferson, que são médicos endocrinologistas e empresários renomados na nossa cidade, licenciados da franquia Hawks, que é focada no estilo de vida. Então, doutores, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo. O objetivo de hoje é a gente conversar, bater um papo sobre o estilo de vida dentro e fora das empresas, né? A mentalidade das pessoas, a mentalidade dos empresários, em relação a como as pessoas hoje lidam com essa questão da alimentação, o que isso impacta na vida das pessoas, né? Como que vocês enxergam esse cenário que a gente vive hoje de tanta facilidade alimentar, né? Mas não tão boas também. Boa noite, eu sou o Jefferson, endocrinologista. É um prazer estar aqui, tá? Recebemos o convite de uma forma muito legal, porque a gente ficou muito lisonjeado, né? A gente não está muito, assim, a gente não participa muito de podcast. Eu acho que é o primeiro nosso. Vocês vão ter muito trabalho para editar, porque vai ser um pouquinho difícil, mas a gente está aqui para tentar ajudar. Então, falando um pouco sobre essa questão, né, do impacto do estilo de vida, né, na qualidade de vida das pessoas, a gente sabe que o mundo industrializado, né, a facilidade dos alimentos em estarem mais processados trouxe inicialmente uma certa facilidade no dia a dia, né, do consumo alimentar. Mas automaticamente esses alimentos hoje contribuem de forma um aporte calórico muito alto. E as pessoas cada vez mais nesse mundo industrializado se movimentando menos, né? A gente tem muitas facilidades no dia a dia, aparelhos eletrônicos que nos auxiliam nas atividades domésticas, né? Isso tudo cada vez diminuiu mais o nosso movimento físico e a nossa ingesta calórica cada vez maior. E isso tem cada vez aumentado, né, o número de pessoas com sobrepeso e obesidade e das consequências desse sobrepeso e obesidade na vida das pessoas, né, que são doenças crônicas que poderiam ser evitadas com mudança de estilo de vida. E a gente percebe isso até no envelhecimento, né? Assim, as pessoas talvez um pouco mais velhas, hoje eu tiro assim pelo meu exemplo, que é minha mãe hoje ela vai fazer 80 anos, mas ela é super ativa, super saudável, mas porque ela teve uma vida muito saudável. E a gente, por consequência, até a idade que ela conseguiu controlar, também tínhamos, né? Na minha época, meu pai comprava caixa de fruta, a gente não tinha muito acesso a biscoito, refrigerante, né? Não tinha muito essas coisas. Mas hoje a gente já não vê mais isso. Os meus filhos já tiveram muito mais acesso do que eu tive, né? E aí a gente vai vendo outras consequências, né? E às vezes o poder aquisitivo também, né? As pessoas vão para o mercado de trabalho, o poder aquisitivo aumenta, também permitiu que essas pessoas estivessem, agora eu posso comprar um alimento industrializado que eu não comprava antes, agora eu posso ter esse extra para o meu filho em casa. E aquilo era um sinônimo até de status, né? Hoje a gente está vendo uma condição reversa no mundo moderno de que essa demanda calórica ela já não é tão saudável assim, né? Era uma facilidade, era até um luxo ter, né, um danoninho em casa ou um biscoito de pacote, porque isso era a exceção para a população, né, mais carente do ponto de vista financeiro. Hoje a gente está tentando fazer esse reverso, né? Tentar voltar. O luxo hoje já está na fruta. Também o número de idosos cada vez aumenta mais, né? Então as pessoas estão vivendo mais. E vivendo mais aumenta mais as chances de doenças, né, crônicas, enfim, cardiovasculares, né? Cânceres. E eu estava até lendo essa semana, até para preparar para aqui, hoje em dia no mundo a gente tem de idosos acima de 65 anos em torno de 1 para 11. Nossa! Em 2050 vai ser 1 para 6. Então, assim, a população idosa está aumentando. Então, esse cuidado com o idoso, eu acho que é essencial. E da nossa parte, né, na endocrinologia, a gente tem que ter sempre aquilo na cabeça. Que eu acho que é uma via de mão dupla aí, porque tem o envelhecimento e tem a doença endócrina. E que ponto essa doença faz parte do envelhecimento normal ou se é realmente uma doença,
entendeu? Então esse é o que a gente costuma buscar lá no consultório. As pessoas não vão lá procurando doença, né? As pessoas vão pensando em viver mais. Acho que isso talvez seja o fator mais importante, né? Da nossa caminhada, vamos dizer assim. Uma coisa que tem assim, chamado a nossa atenção enquanto empresa, né, olhando pelo lado da empresa, é isso, esse olhar para a qualidade de vida do funcionário. Porque o desempenho dele também está ligado diretamente a isso, à saúde, né? Então, assim, por mais assim, que hoje a gente trabalha com 90% da nossa equipe é jovem. Como eu, claro. Assim. Como nós. Sempre. Não, mas eles são muito jovens. E aí a gente vê essa despreocupação. Né? Aqui é uma carga de trabalho assim, sentado, mais de 8 horas por dia. Então, assim, hoje que a gente está numa sede maior, onde eles precisam subir para pegar alguma coisa, descer. Isso já foi pensado proposital também. Então, a gente não deixa, por exemplo, a água não é muito próxima deles, porque eles precisam levantar para pegar. Então, eles levantam. Agora, eles descobriram fazer o seguinte, cada hora um vai e enche a garrafinha de todo mundo. Aí eu já estou olhando para essa estratégia, não está funcionando muito bem. Mas aí eles precisam levantar para o almoço, então eles têm que ir lá, volta, às vezes precisam pegar uma coisa lá em cima, volta. Mas a gente percebe isso, que não é muita característica deles. E aí tem essa coisa, vamos socializar? Vamos, como? Pede um açaí, vamos pedir um açaí? Vamos, é um açaí com tudo quanto é bobagem, né? Aqueles Kit Kat da vida, aquelas coisas lá. Ou então pede lanche, né? São sempre, assim, são momentos que para eles é agradável, mas que vai trazer uma consequência. E aí assim, quem faz atividade física? Eu vou ver, não sei o quê. Né? E aí assim, a gente percebe que não que a população jovem ela não tem muito esse olhar assim para isso ainda, né? E aí a gente que tem também essa função social, né? Assim, a gente enquanto empresa também precisa ter esse olhar, porque é a geração do futuro, né? É o que está vindo por aí, é o que vai acontecer daqui a um tempo. Não só pensando no que isso impacta pra gente, porque, lógico, um funcionário doente não é legal, né? Ruim, traz problemas, né? Afeta o desempenho da empresa, mas também pensando neles, né? Pensando na formação deles enquanto formar outras pessoas depois. Porque senão a gente só vai ter uma geração mais doente que a outra, né? Não, e essa questão de cuidar da saúde do funcionário, né? Já houve estudos, né, feitos em grandes empresas, onde eles queriam diminuir o consumo, né, de bebidas açucaradas, que nessa empresa tinha um grande volume de bebidas, né, de refrigerantes, e eles conseguiram fazer essa redução simplesmente diminuindo a oferta disso, né, nas máquinas onde eles podiam consumir e aumentando o consumo de água, sem que os funcionários soubessem. Eles simplesmente aumentaram, né, o aporte, né, ao invés de deixar só lá em cima, mas deixaram mais, porque isso ia fazer os funcionários realmente aumentar o consumo de água, e realmente fez. E isso é uma estratégia interessante até para o nosso dia a dia em casa mesmo, né? A gente costuma falar que tudo que é fácil, aquilo que é o hábito ruim que a gente deve evitar, a gente tem que torná-lo difícil. Então, eu tenho muita compulsão por doce. Se eu me afastar dele, ou se eu não comprar para dentro de casa, eu vou tornar aquele hábito menos frequente, porque eu não estou com essa demanda disponível. E aquele hábito que eu quero melhorar, eu tenho que tornar mais acessível. Porque a partir do momento que eu torno fácil, eu vou executar mais fácil. Mas eu não me programei. Eu só peço um lanche. Mas será que eu peço lanche porque eu não tenho disponível aquilo que eu preciso? Então, como talvez nós, como empresa, né, a gente poderia ofertar para esse funcionário a estratégia de frutas, para que isso esteja acessível, para que eles não busquem um lanche alternativo, até porque isso também impacta financeiramente para eles, né? Porque um lanche hoje, amanhã, né, num trabalho, né, de uma pessoa que vive com uma renda menor, é ainda pior, né? Na hora que vai contar, traz prazer momentâneo, mas aquilo ali a longo prazo, na saúde financeira desse funcionário também não é. E saindo legal. um pouquinho desse âmbito alimentar, a gente tem que pensar também no âmbito físico, né? Porque os pacientes, ó,
os funcionários também eles precisam fazer atividade física. E nem todo mundo tem condição de fazer atividade física depois do trabalho. Então, assim, não sei se você é que faz isso, mas assim, o interessante seria parar alguns momentos do dia, sei lá, 2 momentos no dia, juntar todo mundo e fazer um exercício laboral, né? Vamos dizer assim, alongamento. E quanto tempo seria assim indicado para fazer essa sei lá, atividade? 10 minutos, se juntar todo mundo, faz em 10 minutos. Acho que não tem grandes problemas, entendeu? Porque melhora a parte postural, melhora, né? A parte do alongamento. Às vezes, Lesões crônicas, né, do próprio processo de digitação, né, tá ali no computador. a famosa LER, né? Que né, Lesão por lesões, esforço repetitivo. Então, assim, eu acho tempo que de postura, né? é interessante e grandes empresas fazem isso. Né? Param 2, 3 vezes ao dia e colocam os funcionários para malhar. Eu acho que isso É uma mudança de interessante. mentalidade, né, que a gente precisa ter, né, que o empresário de uma forma geral precisa ter também, pensando nessa questão da saúde do colaborador, que impacta diretamente também no negócio. E dependendo, assim, do tamanho da empresa, sempre tem aquela história do estresse, né? Que a gente fala que é o estresse ocupacional. Eu acho que é importante ter esse controle, porque falando puxando a sardinha para a endocrinologia, o que o estresse faz? O estresse crônico aumenta cortisol, aumenta a adrenalina. Então isso faz com que haja um aumento da incidência de doenças, né, às vezes ocupacionais, né, e cardiovasculares, enfim. Tanto psiquiátricas, né, como pela própria obesidade, né, o estresse pode crônico, gerar, levando a descontrole da alimentação. pode gerar depressão, pode gerar o burnout, né, que é aquele esgotamento físico, né, e psíquico. Então, assim, E eu isso acho pode que impactar em toda a equipe, né? Porque uma pessoa, às vezes, irritadiça, nervosa ou deprimida, né? Justamente, Ela pode trazer consequências para o resto da equipe. Interessante. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Depois que a gente teve a pandemia, né? As pessoas ficaram... é uma sensação que eu tenho aí. Eu não sei também se vocês, na parte médica, vocês também tiveram essa visão. Que as pessoas, elas tenderam muito a doenças, né? Criar o hábito da doença. Eu não sei também por essa quantidade de farmácia, que é moda você ir na farmácia, né? As pessoas tomam muito medicamento, se automedicam direto e tendem a criar doenças, né? Isso é uma realidade? Isso acontece com vocês? As pessoas aparecem lá com... Eu não sei eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo. Eu não sei se isso foi pós-pandemia, não. Mas que a pandemia realmente gerou um aumento, gerou. Principalmente aquela história da moda, né? A pandemia criou modas, né? É a moda da vitamina D, é a moda do Anitta, quer dizer, foram, né, várias. Então, assim, mas hoje em dia mesmo, graças a Deus, a pandemia, né, eu acho que estacionou. Eu atendo muitos pacientes que se automedicam, que usam quantidades altas de vitamina D. Eu acho que assim, houve um medo, né? Tanto porque a pandemia trouxe esse medo, né? Que as pessoas com obesidade, as pessoas com diabetes morriam mais, né? Complicavam mais com a Covid. Então, também, por outro lado, houve uma preocupação maior de buscar atendimento, né? De estarem bem com a saúde, com medo das complicações que talvez foram mais afloradas com a Covid, né? Mas também aumentou muito o número de pessoas, de desinformação em rede social, né, que também aumentou essa questão. Todo mundo está doente, todo mundo tem ou carência hormonal, que não tem, né, e procura seu médico, ou muitos não profissionais mesmo, como eu falei, de desinformação, atraindo essa população que estava carente de tudo, né? Carente psicologicamente, carente porque estava ausente do trabalho, carente com medo de adoecer e de morrer por uma doença que estava realmente pandêmica. E aí as pessoas, na verdade, tiveram mais acesso à informação de qualidade, mas também à má informação, né? Então, e o medo aflorou, né, que as pessoas tivessem aquela doença. Então, é fácil, por exemplo, você dizer para uma pessoa, né? Gente, você sofre de mal-estar, você está cansado no seu dia a dia, olha, você está com algum distúrbio hormonal grave, procure seu médico. Então, essa pessoa, eu estou sentindo tudo isso, mas ela está o quê? Ela está estressada, ela não está fazendo atividade física, ela não está encontrando
os amigos, né? Ela não está tendo vida social, ela está se alimentando mal, ela não dorme bem, porque aí muitos daqueles que atenderam, né, de forma online, não tinha vida e hora, né? Porque na verdade passaram a atender em casa e não tinha hora de trabalho. O trabalho começava e não tinha hora para acabar, porque era respondendo no WhatsApp. Enfim, essas pessoas adoeceram muito. Ainda tem muita gente que não voltou para o trabalho presencial, né? Ainda tem gente que as empresas continuaram mantendo online e que esse é um problema que a gente tem hoje de pacientes que pioraram muito o estilo de vida depois que mudaram para o sistema online, porque elas já não saem mais de casa, elas não andam nem solidão pro também, trabalho. né? E também a solidão, eu acho que aí junta tudo, né? Junta o emocional com essa falta mesmo das atividades, o sol, né? Até porque você sai de casa, precisa ou pega o carro, ou pega o ônibus, ou anda, ou chega no local, né? Você tem... Porque é o que a gente chama de atividade física. A atividade física é tudo que envolve o movimento corporal. O exercício físico é o que você programa de fazer. Olha, eu vou fazer uma caminhada 3 vezes por semana, 30 minutos, 3 vezes por semana. Ou eu vou entrar numa academia, vou fazer uma musculação de meia hora, de segunda a sexta-feira. A atividade física é qualquer movimento. Então, se eu subir dessa escada, se eu fui para o meu trabalho, se eu peguei um ônibus, desci do ônibus, andei até o meu trabalho, tudo movimento conta. E é por isso que não subir de elevador, se eu posso subir de escada. Então, isso conta. E as pessoas que trabalham online, a atividade física, ou seja, o movimento corporal foi muito reduzido. Muito reduzido, né? A gente hoje já se movimenta pouco, né? A gente pensar hoje que todo mundo que trabalha atrás de uma mesa, né? A gente se movimenta pouco. E movimentar pouco. O tempo de sentado, né? Existem vários estudos, né, Jefferson, que mostram isso, que quanto mais tempo de vida você passa sentado, maior a sua taxa de mortalidade. Vamos botar todo mundo trabalhar em pé amanhã. A partir de amanhã vai ser, trabalhar em pé, gente. Coitado de vocês. Então, pegando esse gancho do movimento, né, existe as chamadas zonas azuis, né, que são regiões do planeta onde a gente tem o maior número de centenários. Então, se a gente quer aprender um pouco sobre envelhecimento saudável, né, como a gente vai ter uma boa longevidade, é olhar o que essas regiões têm de diferente. Por que elas conseguem ter uma população que envelhece, né, mais, até que Estados Unidos, por exemplo, que hoje está caindo a expectativa de vida pela má qualidade alimentar, pelo sedentarismo. E o que elas têm de diferente, né? Então, são mais ou menos 5 zonas, né? Normalmente tudo girava em torno de boa alimentação, atividade física, que não necessariamente deveria ser o exercício físico, é uma atividade física, né, qualquer, bons relacionamentos, não é isso? Isso é muito e importante na conexões vida, né, interpessoais, né? De você ter parceiros, amigos. E né? talvez o mais importante, que é uma razão para viver. Então, esses idosos, eles têm diariamente, eles levantam com uma função. Seja um trabalho comunitário, seja né, cuidar da horta, seja ir na casa de um familiar, seja cuidar de um idoso. Então, assim, eu acho de outro idoso, né? Então, tudo isso tem objetivo, geraria uma expectativa de vida maior. E até tem um ponto interessante, que tem um desses locais, que é a Costa Rica, que ele tem que é um país muito pobre, e ele consegue ter um número de centenários muito maior do que, por exemplo, um país tão rico quanto os Estados Unidos. Com a qualidade de vida melhor. Só pela cultura. Só pela cultura, justamente. E por menos aporte aos industrializados. Você vê que como, né, a industrialização avançou, né, e com melhoras em muitos aspectos. Qualidade de saúde, serviços de saúde, em compensação, o estilo de vida piorou. Muito interessante isso aí. Eu vou te falar que até pra gente aqui isso serviu de aprendizado, porque isso também faz parte de uma cultura que você implanta na empresa, de uma forma ou de outra. Né? E é o que dizem, se você não dá cultura, a cultura se instala de alguma forma. E aí, se a gente quer modificar, né, esse pensamento voltado para eles, a gente também precisa fazer algumas ações, né?
E essas ideias aí que vocês deram da gente deixar mais disponível a questão das frutas, né? De fazer, de repente, essa ambientação. Ao invés de pedir um lanche, vamos fazer uma salada de fruta, vamos fazer um negócio mais legal, uma tapioca, vamos ver um... É um caso pra gente você também traz se amanhã, pensar. né? Vamos trazer alimentos que a gente possa, às vezes, misturar aqui. Até próprias dinâmicas também. E a gente tem na nossa equipe uma menina que é formada em educação física. Também vou conversar com ela sobre essa coisa de botar o timezinho pra... Não tem muito mistério, não. Pra fazer, né? E como vocês não têm uma demanda presencial aqui, né? Muito de grande, atendimento ao público, então vocês conseguem estabelecer um horário do movimento. Gente, mas olha só, isso é ilusão, tá? Porque a gente atende muito público no WhatsApp. Isso é um grande problema. É um atendimento, um fluxo de atendimento gigante no WhatsApp. Mas você vê que até isso diminui o nosso movimento, né? Sim. Porque até para conversa e até a conexão interpessoal, né? Porque isso deixou o mundo muito mais frio. Sim, né? E eu vejo neles também, sabe que, como eu falei, né? São jovens, a dificuldade de fazer uma ligação. Falar com a pessoa, falar com outra. Eles preferem muito mais falar pelo WhatsApp do que ter que ligar e conversar com a pessoa. Mas se soubesse quando isso impacta na qualidade de vida futura, na longevidade, vão querer conversar mais. É isso mesmo. Olha, gente, a gente tá encaminhando, já estamos encaminhando para o final. Já? Passou rápido, né? Rápido. Mas foi um bate-papo de excelente qualidade. E aí, agora, antes da gente finalizar, conta um pouquinho desse novo empreendimento que vocês trouxeram para nossa cidade. Como é que está funcionando essa novidade aí? Tem tempo para contar a história? Rapidinho, Tem. Conta aí. Então, a House é uma franquia, né? Que, na verdade, ela foi criada em Caxias do Sul em 2020. A ideia, né, de dois endocrinologistas que a gente tem uma admiração muito grande. E eles criaram justamente pela nossa dificuldade como profissional da gente engajar o nosso paciente, né, que nos busca para mudança de perfil de peso, ou tratamento de obesidade, ou tratamento de doenças crônicas que são afetadas pelo estilo de vida, de conseguir esse engajamento. Às vezes o paciente vai a um bom endocrinologista, né, um bom profissional, ele até consegue seguir perfeitamente o uso das medicações, né, ou as nossas orientações, mas existe uma dificuldade desse paciente acessar todos os profissionais que precisam estar acompanhando esse paciente além do médico, né? Então, o endocrinologista não trabalha sozinho, a gente precisa do profissional da nutrição, do educador físico e também do acompanhamento psicológico. Só que esse paciente buscar esses atendimentos de forma isolada não só demanda mais tempo, como mais custo. Então, o que a franquia hoje traz, né, para a facilidade desse nosso paciente, é encontrar tudo na própria franquia com um custo bem mais acessível, que as pessoas até falam, nossa, isso deve ser muito caro. E quando eles percebem, né, essa vantagem de estar tudo numa mesma plataforma, né, porque as nutricionistas, o psicólogo e o educador físico, eles são de forma online, porque a gente consegue isso pela franquia em Caxias. Dá toda uma comodidade, né? Mas a gente tem uma plataforma, essa plataforma onde são colocados os dados de avaliação de composição corporal desse paciente, então isso tudo é gerenciado na plataforma, e além disso a gente tem um aplicativo onde o paciente também recebe a sua orientação alimentar, ele coloca o seu desempenho, né, como paciente, o que ele está executando daquele plano alimentar. Aí existe o formativo de saúde, os lembretes dele tomar água, dele fazer atividade física. E quando ele faz atividade física, ele coloca lá. Então, todos nós, né, que estamos acompanhando esse paciente, tanto o endócrino como o nutricionista, mesmo de forma online, ele sabe tudo se o paciente está seguindo aquele plano. E a gente costuma dizer que é igual aluno quando tem prova, né, para cumprir, a gente vai estudar porque tem aquela prova marcada para aquele dia, né? O acompanhamento de um tratamento de obesidade, uma doença que é crônica, também precisa de gerenciamento. Esse paciente não pode ficar solto. A prestação de conta, ele ir ao consultório, ele ter aquela consulta que já está agendada, já está programada, facilita com que ele cumpra aqueles passos. Quando ele sai do seu consultório, olha, se eu preciso de um profissional de nutrição,
Ele sai, ele volta dali a 3 meses, você só foi nutricionista? Ah, não fui, né? Pô, porque eu esqueci de marcar, porque era longe, ou porque eu tinha que pagar mais aquela consulta, enfim. Isso torna o processo mais moroso e nem sempre o paciente cumpre. Quando ele percebe que está tudo anotado, está tudo agendado, ele só tem que cumprir, né, e gerenciar, a gente percebe, né, percebeu que isso foi uma facilidade que a franquia trouxe. Melhorando a aderência ao tratamento, né? E uma coisa legal que eu tô vendo aí também é que como vocês têm uma equipe multidisciplinar, né, falando uma mesma linguagem, isso aí é muito mais fácil a condução. Isso é indispensável. Porque você tem profissionais de várias formas, né? Então, às vezes você tem um profissional que tem uma conduta ou que tem uma forma de pensar, e aí quando estão todos alinhados com o mesmo propósito, com uma forma de trabalho, né, mais unificada, eu acredito que o resultado deve ser bem mais rápido também. O tratamento também. por excesso de peso precisa de uma equipe multidisciplinar, é indispensável, não tem como. Não tem como tratar com um endócrino sozinho, não tem como tratar com a Nutri sozinho. É super importante, eu acho que é isso a Hawks consegue trazer isso, né, para os pacientes com a maior facilidade, o que a Lu falou. Vai ser só sucesso. Né? Tá vocês já bem, são renomados na cidade, né? Agora com mais essa novidade, com certeza vai dar certo. Gente, foi um prazer estar com vocês. Foi nosso. Só agradecer a vocês. A gente que agradece. A parceria, a confiança, foi um bate-papo super agradável. Eu acredito que de muita qualidade para os nossos ouvintes. Deixa suas redes sociais pro pessoal poder começar a seguir vocês, acompanhar e acompanhando os conteúdos, que eu sei que vocês viram e mexem, estão postando lá vídeos, né, assuntos interessantes voltados para a qualidade de vida. Então, a minha rede pessoal é o lutardim.endocrinologia. O meu é Jefferson Luiz _endócrino. E a nossa, né, da nossa nova empresa é a Hawks Medical Campus. Então, chegamos ao final de mais um Pode Contar e a nossa rede social é a Pérez e Fernandes. Eu espero vocês no próximo episódio e se você gostou, curte, compartilha com quem você acha que vai gostar também.